Alô. Olá pessoal, vou aqui gravar uma aula para vocês de revisão sobre termoquímica. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar assistindo. Eu sou Rafael Martins, o professor de vocês. Então, nós vamos ver nessa aula conceitos sobre o que é uma reação exotérmica, uma reação endotérmica, o que é calor, as unidades de medida que se usa para medir o calor, beleza? O que é energia química, como essa energia está armazenada, beleza, pessoal? Então, vamos aqui aos primeiros conceitos nos slides. Então, aqui eu tenho o título, revisão de termoquímica. Então, aqui, o primeiro conceito que a gente tem ali é o conceito de entalpia. O que é entalpia? É a energia que é armazenada nas substâncias químicas, nos reagentes e nos produtos. Essas reações, essa energia está armazenada em forma de ligações químicas. E a energia, ela está tanto para formar as ligações, quanto para quebrar ligações. Então, para formar ligações, eu gasto energia, eu preciso fornecer energia. Quando eu quebro uma ligação, a energia que está armazenada nessa ligação, ela é liberada, então eu libero energia. Beleza? Um segundo conceito é a energia de ativação. O que é energia de ativação? É a energia mínima necessária para que se realize a reação. Sem essa energia mínima, a reação não vai se concluir. Ela vai chegar até uma parte, mas não vai chegar a processar a reação. A reação não vai acontecer. Eu preciso dessa energia de ativação. E um outro conceito é o calor. O calor é a energia térmica. É aquilo que eu sinto. Você sente a mudança de temperatura, faz variar a temperatura. E essa energia, toda a energia é medida com a unidade de joules. Mas também pode aparecer em calorias. Então, uma caloria são 4,18 joules. Ou ainda, pode aparecer quilocalorias, que adiciona um K na frente. Então, 1 quilocaloria é igual a 4.180 joules, 184 joules, 4.184 joules. Porque 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias, entenderam? Então, 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias. Ou ainda, 1 quilocaloria igual a 4,18 quilojoules. O K minúsculo na frente. Beleza? E agora, vamos aqui, voltando para mim, para minha carinha. Aqui, vocês já tiveram as aulas e vocês já viram que existe reações endotérmicas e reações exotérmicas. O que significa exo? Exo é pôr para fora, a energia é liberada do sistema. Então, com isso, você vai ver aquecimento das regiões em volta. Você vai ver que vai liberar energia na forma de calor. E processos
endotérmicos. Processos endotérmicos vão retirar calor do ambiente para acontecer. Então eles vão resfriar a área em volta. Beleza? Então, vamos aqui ao gráfico de uma reação endotérmica. Então, aqui para vocês, o gráfico de uma reação endotérmica. Veja. Vou apontar aqui. Aqui eu tenho os reagentes. Os reagentes, e aqui essa linha horizontal significa o progresso da reação, conforme a variações infinitesimais de número de mols que vai acontecendo, vão se transformando de reagente para produto. E na linha vertical, eixo Y, nós temos a energia. Então, o que acontece? Aqui, nesse processo endotérmico, os reagentes têm menor energia do que os produtos. Então, os reagentes vão absorver energia, vão retirar energia do ambiente e vai aumentar a energia até chegar nos produtos. A diferença entre os produtos, energia dos produtos e a energia dos reagentes, a gente chama de ΔH, ou variação de entalpia, que é essa diferença aqui. E essa variação de entalpia é exatamente a quantidade de calor absorvida pelo sistema. E esse morrinho aqui, ó, esse morrinho seria a energia de ativação. Mas veja, a energia de ativação ela só é medida em relação aqui aos produtos. Então, a energia de ativação é a diferença do pico desse morrinho até aqui os produtos. Então, do pico do morro até os produtos, eu tenho a energia de ativação da reação. Beleza? Agora vamos a o que é a variação de entalpia. Primeiro a reação exotérmica. A reação exotérmica, ela é o processo contrário da reação endotérmica. Existe a liberação de energia. Então, com a liberação de energia, a liberação de calor para o ambiente, você vai ver que a energia dos produtos ela é menor do que a energia dos reagentes. Os reagentes eles têm uma energia mais alta do que a energia aqui dos produtos. E a mesma coisa aqui a gente tem a energia de ativação, que é a altura desse pico aqui. Aí aqui o calor é liberado e não absorvido. O calor vai para o ambiente. Beleza? E aqui a gente tem o que eu falei ali de variação de entalpia. Veja, ΔH é igual ao H dos produtos, a energia dos produtos, menos o inicial, o final é os produtos, o inicial é os reagentes. Então, a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Veja, como eu falei, a reação exotérmica, ela tem uma energia dos produtos menor
do que a energia dos reagentes. Veja, se ela tem energia menor nos produtos, por exemplo, se o H do produto é 10, vamos supor aqui, H dos produtos é 10 e o H dos reagentes é 20. H dos produtos é menor do que H dos reagentes, certo? Então, 10 menos 20 vai resultar num ΔH de menos 10. Então, processos exotérmicos têm ΔH negativo, ΔH menor do que zero. E processos endotérmicos têm ΔH maior do que zero, então positivo. Por quê? Porque no processo endotérmico os reagentes têm energia menor do que os produtos. Se no processo endotérmico o H dos produtos é 20 e o H dos reagentes for 10, 20 menos 10 vai gerar um ΔH de mais 10. O processo endotérmico tem energia, ou ΔH positivo. A variação da entalpia é positiva. Beleza? E agora nós vamos passar para uma outra coisa que seria a entalpia de formação. A entalpia de formação, gente, é a energia para se obter a substância a partir dos elementos químicos que a constituem. Então, você vai partir de uma substância, é a energia para gerar essa substância a partir dos elementos que a constituem. Vamos aqui ao slide. Peraí. Então, aqui eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio não vai estar, ele vai estar na fórmula dessa molécula de H2. E o oxigênio na forma de O2. É assim que o oxigênio está na natureza. Então, a partir de hidrogênio e oxigênio, eu vou produzir a nossa substância, que é a água. E essa variação de energia necessária para produzir a água, a gente chama de entalpia de formação. Beleza? E essas entalpias de formações são tabeladas. Foram feitos milhares de experimentos com várias substâncias e tabelou-se. Mas depende de cada tabela que você vai consultar. Você vai encontrar energias diferentes dependendo da editora que publicou o livro, a partir do autor. Por quê? Porque processos experimentais, eles são variáveis, nunca vai ser exatamente igual, mas você, dentro de uma condição que a gente aceita, esses valores são aceitáveis. Então, a gente tem uma tabela com as entalpias de formação de várias substâncias. Vejam uma coisa: a entalpia de formação de substâncias puras simples em sua forma mais comum
será de 0, certo? Substâncias simples têm ΔH de formação igual a 0. É muito importante que vocês saibam isso. Toda substância simples, ela tem entalpia de formação igual a 0. Beleza? E aqui a gente tem outras substâncias, várias aqui. É só uma tabela que pode ser diferente a tabela de acordo com o dado que você consultar, mas não importa. Sempre vai ser dado no exercício o valor que eu quero, certo? Para não confundir. E agora, um exercício. Calcule a entalpia da reação de combustão do etanol. C2H6O é o nosso etanol, O2 é o oxigênio necessário. Em toda combustão você tem a utilização de O2 como reagente e a liberação de CO2 e água. A combustão sempre tem o oxigênio envolvido e muitas vezes é liberado o CO2 e a água. Beleza? E aí a gente vai utilizar os valores de entalpia de formação de cada uma dessas substâncias para calcular a entalpia de combustão do etanol. Ok? Então eu vou pedir que vocês pausem o vídeo, tente fazer antes que eu faça e depois acompanhem aqui comigo a resolução. Beleza? Dá um tempinho. Bom, vocês puderam pausar o vídeo para tentar resolver o exercício. Agora eu vou resolvê-lo aqui no quadro, beleza? Então eu tenho lá a reação. C2H6O líquido mais O2 gasoso gerando CO2 mais água. Beleza? Então, essa é a reação. CO2 gasoso e a água líquida. Prestem atenção que eu tenho um índice aqui que diz se a substância que está produzindo lá é líquida ou gasosa. Faz diferença. Se eu produzo água em estado gasoso, é diferente do que eu produzir água no estado líquido. Beleza? A entalpia é diferente para cada caso. Então aqui está produzindo água no estado líquido. O estado líquido é representado pela letra L, o estado gasoso pela letra G e o estado sólido pela letra S, entre parênteses ali do lado da substância. Beleza? E aqui eu tenho os valores das entalpias. Então a entalpia de formação do etanol é de menos 277,7 quilojoules por mol. A entalpia da água no estado líquido é igual a menos 285,5 quilojoules por mol. E a energia
da produção, da formação do CO2 gasoso é igual a menos 393,3 quilojoules por mol. Veja, a unidade é muito importante. Então aqui eu tenho as entalpias de formação das substâncias. E o oxigênio é substância pura simples. Oxigênio, substância pura simples, o ΔH é igual a zero. Beleza? Agora vamos aqui calcular o ΔH. ΔH, como que é a fórmula lá? ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Então, os produtos é o final e os reagentes é o inicial. Então, é o final menos inicial. Sempre que tem o delta, é o final menos o inicial. No nosso caso aqui, o produto é o estado final. O reagente é o estado inicial. Então, ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Aí, lá nos meus produtos, o que eu tenho lá? Nos meus produtos, eu tenho CO2 e água. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou somar as energias do CO2 e a água lá nos meus produtos para eu ter a energia, o balanço de energia lá dos produtos. Então eu tenho a água, que é menos 285,5. Eu tenho o CO2, que é menos. Aí somo a energia do CO2, que é menos 393,3. Esse será o H dos meus produtos. Então vou pôr aqui H dos produtos. H dos produtos é isso aqui. Quanto que dá isso? Vai dar 285 mais 396, 285,5 mais 393,3. Vai dar 8 menos 678,8. Beleza? Então, menos 678,8. Isso é a energia dos produtos. A energia dos reagentes. Vamos lá calcular a energia dos reagentes. Reagentes eu tenho o etanol e eu tenho o oxigênio. O etanol é menos 277,7 e o oxigênio é zero, porque ele é substância pura simples. Então, H dos reagentes é igual a 277,7. Agora é só, ou menos 277,7. Então, é só fazer H dos produtos menos H dos reagentes. Quanto que dá isso? Então, produtos menos 678,8 e reagentes é menos. Então,
como ali o sinal é negativo dos reagentes, vai ficar positivo. Então é mais 277,7. Então, aqui a gente vai fazer o sinal aqui como 600 e vamos desconsiderar aqui, ó, 678 é um número maior do que 277. Então a gente vai ficar com o sinal desse número que é maior. Então é menos, o sinal é menos, e aí a gente vai fazer um menos o outro. Então 8 menos 7 é 1, 0 e 4. 401,1. Beleza? Então o ΔH é menos 401,1. Vamos voltar para os slides. Agora, mais um exercício. Essa é a reação da produção da cal. A cal usada na construção civil, na produção de argamassa. Então, a cal ela é produzida a partir da decomposição do minério de carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio é levado a fornos e nos fornos os carbonato de cálcio é decomposto em CO2 e o óxido de cálcio. Então, essa é uma reação endotérmica. Por quê? Porque eu tive que levar para o forno e aquecer para que a reação acontecesse. Então, ela precisou absorver energia para acontecer. Então, essa é uma reação endotérmica. Beleza? Então, um tempinho aí e pausem o vídeo, tentem resolver e a gente volta com a resolução do exercício. Beleza? Então vamos aqui à resolução. Então eu tenho lá a reação do carbonato de cálcio sólido sendo decomposto por aquecimento em CO2 gasoso e o óxido de cálcio sólido. Beleza? Então a gente tem essa reação. E a gente tem o valor das entalpias de formação. Então vamos anotar lá as entalpias de formação. A entalpia de formação do óxido de cálcio é menos 634,9. Beleza? A entalpia do CO2 a gente já usou, é menos 393,3 em quilojoules por mol. Quilojoules por mol. E a entalpia do carbonato de cálcio é menos 1205,5. Então a gente tem essas entalpias. Então vamos lá, o ΔH, como é que a gente calcula? ΔH é igual a H dos produtos menos H
dos reagentes. Então, o H dos produtos. A entalpia dos produtos. O que eu tenho aqui dos produtos? Deste lado é os produtos formados. Então, eu tenho CO2 e eu tenho cal. Então, a entalpia da cal é menos 634,9. Então, menos 634,9. Somados com menos 393,3. Aqui a gente vai fazer nossa continha, vai menos 634,9. Vamos somar aqui. 393,3. Então vai dar aqui 12, vai 1, 5, 8. Então dá H dos produtos é menos 1028,2. Vejam, os dois números eram negativos. Então, o resultado vai ser um número negativo também. Então, menos 1028,2 quilojoules por mol. Agora, o H dos reagentes. H dos reagentes, a gente só tem o carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio tem a entalpia de menos 1205,5 quilojoules por mol. Agora a gente faz H dos produtos menos o H dos reagentes. Então, ΔH é igual a menos 1028,2 menos... Quanto que é o H dos reagentes? H dos reagentes é menos 1205. Então, H dos produtos menos H dos reagentes, que é menos 1205,5. Aí, vamos aqui a essa conta. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 1205,5 menos 1028,2. Então vamos lá. Aqui vai dar 3. Aqui. Aqui dá. Então, aqui vai dar um número positivo. ΔH é mais 177,3. Beleza, pessoal? Essa é a entalpia do cal, da reação de formação da cal. Agora a gente vai a mais um assunto. Beleza? Aqui o exercício que a gente acabou de resolver e o próximo assunto é a entalpia de ligação. O que é essa entalpia de ligação? Entalpia de ligação é a energia necessária para romper, quebrar um mol de um tipo de ligação. Então, cada tipo de ligação vai ter uma entalpia.
E aqui o que, que a gente vai precisar saber? A gente vai precisar saber de ligações químicas. Aí, se você não sabe, volta lá e revisa lá as ligações químicas. Porque a gente vai ter que desmontar a molécula e ver todas as ligações que existem nessa molécula para que a gente possa fazer a entalpia de ligação, calcular o ΔH a partir da entalpia de ligação. Beleza? Então aqui a gente tem uma tabelinha com as entalpias de ligação de cada tipo de ligação. Então a gente tem aqui as ligações, certo? Veja, a ligação tripla tem um valor maior do que a ligação dupla. Quanto mais forte a ligação, maior a energia. Veja, C dupla O, 178. O com H, 110. Aqui, o iodo. Iodo com iodo tem uma ligação fraquinha. Então, essa é a forma da gente vai. Então, a gente vai ter que montar a molécula e ver todas as ligações que existem na molécula e calcular as entalpias. Beleza? É um pouquinho mais complicado essa parte. E agora a gente vai para um exercício. É a mesma entalpia do exercício primeiro, lá da combustão do etanol, desculpem. Então, a combustão do etanol, ela pode ser calculada pelas entalpias de formação, mas também pode ser calculada pelas ligações químicas. Então, vamos aqui dar uma pausa para vocês resolverem o exercício e logo eu volto para fazer a solução. Então vamos apagar aqui. Então eu tenho lá o etanol C2H6O reagindo com O2, formando CO2 mais água. Então a gente vai ter que montar as ligações químicas que existem em cada um desses compostos. Beleza? Aqui, o etanol. A gente começa nesses compostos que tem carbono assim, a gente começa desenhando a molécula pela cadeia de carbonos. Então, primeiro eu tenho 2 carbonos, então eu vou ligar 2 carbonos com uma simples ligação. Aí eu tenho 2 carbonos, certo? Eu tenho 6 hidrogênios. Como é que isso tá? Os hidrogênios vão estar ligados aqui no carbono. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Mas aqui eu tenho o O. E o oxigênio também está ligado com um oxigênio. Beleza? Essa foi o etanol. Aí mais
o oxigênio. Como que o oxigênio se liga? O oxigênio se liga com dupla ligação com outro oxigênio. Então, oxigênio dupla oxigênio. CO2, como é que é a molécula do CO2? A molécula do CO2 é C dupla O, C dupla O. Beleza? E a água, a gente conhece bem a molécula da água. Oxigênio ligado com os hidrogênios. Beleza? Agora eu tenho que contar a quantidade de cada tipo de ligação. Aí a gente vai fazer os produtos. Para se formar, você tem que formar ligações. Formar ligações é um processo endotérmico. Beleza? Então, o lado dos produtos tem sinal positivo. Beleza? Os reagentes, eles têm que quebrar ligações. Quebrar ligações é um processo exotérmico. Então, é negativo. Beleza? Então, a gente vai calcular assim. Beleza? Produtos positivos menos reagentes negativos. Ou os produtos são positivos e os reagentes negativos. Beleza? Então, vamos olhar a tabela lá das entalpias de ligação. Então, vamos aos slides. Então, eu tenho lá as ligações. Beleza? Deem uma olhada e vamos voltar lá aqui para nossas ligações. Então, quais tipos de ligações eu tenho? Primeiro eu tenho as ligações entre os carbonos. A ligação carbono-carbono tem o valor de 347,8. Beleza? A ligação carbono-hidrogênio. Quantas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ligações carbono-hidrogênio. Então é 5 vezes carbono-hidrogênio tem ligação de 412,9. 412,9. Então, agora tenho uma ligação aqui entre o carbono e o oxigênio. Uma ligação carbono-oxigênio. A ligação carbono simples oxigênio é 357,4. Vamos ver se é isso mesmo. Então, aí eu tenho uma ligação oxigênio com o hidrogênio. A ligação oxigênio-hidrogênio é 462,3. Beleza? Então aqui a gente tem, vamos depois calcular isso aqui. Vamos ver aqui, oxigênio dupla oxigênio. Essa ligação tem o valor de entalpia de 497,8. Eu estou calculando em quilojoules, tá, pessoal? Então, é 497,8.
Aí aqui eu tenho duas ligações, uma ligação C dupla O e outra ligação C dupla O. Então são duas ligações C dupla O. Essa ligação C dupla O tem o valor de C dupla O 744 quilojoules. E tenho duas ligações oxigênio-hidrogênio. Beleza? Duas ligações oxigênio-hidrogênio. Oxigênio e hidrogênio 462,3. Deixa eu ver onde é que eu pus minha calculadora. Pessoal, vou ter que buscar a calculadora lá, que eu esqueci de pegar. Vou só buscar a calculadora. Então, peguei a calculadora aqui. Vamos calcular tudo isso aqui que a gente já mostrou as ligações. Então, essa primeira, a energia do etanol. Lembrando que a parte dos reagentes vai ser negativa e a parte dos produtos positivas. Então lá, 347,8 mais 5 vezes. Então, aqui no etanol dá 3.232 quilojoules por mol. Aqui já só tem uma ligação dupla oxigênio aqui, já está feito. Aqui a gente tem 2 vezes 744 e 2 vezes 462. A soma disso dá 2.412. Então, agora eu faço esse menos esse. Beleza? Esse é positivo porque está nos produtos. Esse é negativo porque está nos reagentes. Então vai ser 2.412 menos 3.232, que vai dar menos 820 quilojoules. Dá um pouquinho diferente do que a gente calculou lá com as energias de formação, beleza, pessoal? Mas é isso aí. E agora vamos para mais um assunto. Agora a gente vai entrar no assunto de entropia.
Apagar isso aqui, né? A entropia, minha gente, vamos aqui nos slides. A entropia nada mais é do que a medida do grau de desordem de um sistema. Então, quanto maior a entropia, mais organizado ele está. Como assim? Quer dizer, quanto maior a entropia, mais desorganizado ele está. E quanto menor a temperatura, mais organizado ele está. Pera aí. Não. Quanto maior a temperatura, certo? Menor a entropia. Então, quanto menor a entropia, mais desorganizado. Desculpem. Quanto menor a entropia, mais desorganizado. Então, uma baixa entropia é uma desordem total, certo? E quando a temperatura é baixa, está mais organizado. Uma temperatura baixa tende a estar mais organizado. Se a temperatura é baixa, a entropia aumenta. A entropia aumenta, então a entropia alta é uma organização. Só que o que acontece? As coisas tendem a estar numa menor entropia, porque menor entropia é um processo mais estável, beleza? E a entropia mede a reversibilidade de um sistema, ou seja, o sentido em que a reação pode ir. Se ela pode ir num sentido só ou se ela pode ir para os dois sentidos. Formar, ao mesmo tempo que forma produtos, os produtos se tornam de novo reagente. A entropia pode mostrar isso, beleza? E uma outra coisa que a gente tem é a energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs, ela é uma fórmula que mostra se um processo é espontâneo ou não espontâneo, se ele acontece ou nunca vai acontecer, beleza? Como assim? Então, aqui o ΔG, ele é uma expressão que usa o ΔH e que usa a entropia. Beleza? E é medida a uma dada temperatura. O que significa isso? Que pode ser que numa temperatura a reação seja espontânea, mas em outra temperatura a reação não é espontânea. O que vai depender isso? Então, o ΔG, quando ele é positivo, o processo é espontâneo. E quando o ΔG é negativo, o processo não é espontâneo. Na verdade é o contrário. ΔG negativo é espontâneo e ΔG positivo
é não espontâneo. Eu digitei errado aqui. O positivo é não espontâneo e o negativo é o processo espontâneo. Me desculpem pelo erro aí, pessoal. Mas o ΔG negativo é o processo espontâneo. Então, se essa expressão toda aqui der negativa, o processo é espontâneo. Se essa expressão aqui der positivo, o processo não é espontâneo. Beleza? Aqui a gente termina os assuntos da aula. Vamos finalizando por aqui. Assistam o vídeo, dê o like, compartilhem, curtam, se inscrevam. Beleza?